Uma notícia triste, né? Eu lamento aqui, eu não tenho nada contra nem a favor, sou Danilo Gentili, tá? Me acusando de ter procurado o SBT para demiti-lo. Jamais procurei órgão de imprensa nenhum para demitir quem quer que seja. E outra, me chama de FDP ainda. Então eu lamento pessoas que têm problemas, né? Não sei se teve problema, parece que teve problema com o SBT, e elege um responsável pelo seu insucesso. Então esse aqui não vou, eu acho que, não sei, né? Coitada da minha mãe, está viva, 93 anos de idade, e leu um negócio. Na última live do Bolsonaro, coisa que a gente já está acostumado, toda quinta-feira tem a mesma coisa e toda quinta-feira tem algum absurdo que vira polêmica e é o que vira notícia. Não o presidente da República falando o que ele fez ou deixou de fazer, o que o governo dele fez ou deixou de fazer. Dessa vez não foi diferente. O que viralizou foi o Jair Bolsonaro respondendo o Danilo Gentili, um comediante. A gente já entra na seara do absurdo porque a gente tem o presidente da República numa live para os fãs dele, porque é basicamente para isso que serve a live do Bolsonaro, respondendo um comediante que antes era apoiador dele. Enfim, para que você entenda tudo que está acontecendo, isso começou com uma piada do Danilo Gentili lá no Twitter, que ele falou que quando o Bolsonaro testou positivo para a Covid-19, foi a primeira coisa positiva que o governo Bolsonaro apresentou. Em seguida, essa piada foi para o Instagram do Danilo Gentili. E uma pessoa disse que já estava parando de seguir ele ali, naquele momento, que era feio falar, desejar a morte de alguém. Obviamente a pessoa estava defendendo o Jair Bolsonaro e não a defesa da morte de alguém, né? Mas a pessoa disse que era feio desejar a morte de alguém e disse inclusive que falar isso de alguém que defendeu o Danilo Gentili, que defendeu ele em algumas situações. E aí o Danilo Gentili respondeu essa pessoa. Ele respondeu basicamente o seguinte: fui defendido por ele uma ova. Saiba você que tomei processo por defendê-lo. E esse FDP foi lá pedir minha cabeça e censura do meu programa quando critiquei o fundão eleitoral. E seu filho usa a rede de difamação contra mim. Esse trecho virou notícia em alguns portais e é exatamente essa notícia que viralizou em alguns nichos, que foi colocado num papel para o Bolsonaro apresentar ali na live e falar algumas coisas pro Danilo Gentili, que é justamente esse vídeo que eu mostrei para você ali no começo. Tantos pontos que a gente precisa levantar. Eu vou começar pelo que o Danilo Gentili falou, né? Que ele disse que foi defendido pelo Jair Bolsonaro uma ova. Realmente, o Bolsonaro defendeu algumas piadas que o Danilo Gentili fez, defendeu algumas coisas que o Danilo Gentili falou, mas normalmente o que o Bolsonaro defendia do Danilo era alguma piada que o Danilo fazia com alguém que o Bolsonaro tinha algum atrito. Então, no fundo, o Bolsonaro estava defendendo o atrito dele, estava defendendo o lado dele, estava defendendo a briga dele, os argumentos dele com aquela pessoa, e não exatamente o Danilo Gentili, a piada do Danilo Gentili, o que ele estava fazendo. Tanto é que virou tudo isso que está acontecendo por uma piada do Danilo Gentili com o presidente da República, né? Mas ele continua, ele disse que... aqui entra num ponto um pouco mais sério, né? Saiba você que tomei um processo por defendê-lo, sim, isso é realmente verdade, e esse FDP foi lá pedir minha cabeça. Vamos primeiro nessa parte. Foi lá pedir a minha cabeça. Se eu olho para o histórico do Jair Bolsonaro, se eu olho para... e eu, assim, vendo a figura Jair Bolsonaro, você consegue imaginar ele pedindo a cabeça de um apresentador de televisão, de um humorista, ou seja lá o que for, em algum lugar, numa emissora de TV, porque a pessoa criticou o Jair Bolsonaro? Você consegue ver isso, ele fazendo isso, eticamente falando? Você acha que o Jair Bolsonaro faria isso?
Porque eu consigo, com muita facilidade, ver o Jair Bolsonaro fazendo um telefonema e pedindo, não estou dizendo que ele fez, eu estou dizendo que eu consigo ver a figura do Jair Bolsonaro fazendo isso, até porque eu já vi a figura do Bolsonaro falando que faria coisa muito pior, como fuzilar um ex-presidente da República. Aqui eu estou falando do Fernando Henrique. Então, eu acho que pedir para alguém ser demitido numa televisão não é nada perto de alguém que já foi e falou que fuzilaria um presidente do país, né? Assim, só colocando como comparação se ele faria ou não. Então eu acho que sim, eticamente falando, o Jair Bolsonaro teria capacidade de fazer isso, de pedir a cabeça, no sentido figurado, de pedir a demissão de alguém que falou alguma coisa que ele não gostou. Mas ele continua aqui dizendo o seguinte: não só pediu a cabeça, mas pediu para censurar o trabalho dele, porque ele criticou o fundão eleitoral. E realmente, se você for ver o histórico do Jair Bolsonaro, bate um pouquinho, porque isso que o Danilo Gentili fala vai muito de acordo com o histórico do Jair Bolsonaro, mas ainda assim eu não estou dizendo que o Bolsonaro fez isso. Eu só estou dizendo que, vendo o histórico do Jair Bolsonaro, combina. Só isso, combina. Mas ele diz mais: o seu filho usa rede de difamação contra mim. Ele não diz aqui qual é o filho, mas aqui é uma acusação também muito grave, uma acusação que não é novidade, uma acusação que não é a primeira pessoa que faz. E olha só que curioso, não só essa do filho usar uma rede de difamação contra alguém, não é a primeira pessoa que acusa isso, mas essa história de o presidente pedir a cabeça de alguém em algum programa, também o Danilo Gentili não é o primeiro apresentador a fazer essa reclamação. Então a gente já tem 2 ou 3 pessoas que relataram a mesma coisa no pedir a cabeça, e alguma quantidade de gente que fala sobre o filho estar usando uma rede de difamação, mas não sou eu que tenho que chegar a nenhuma conclusão desse assunto. Tá rolando uma investigação, inclusive com aquele coisa da fake news, a CPMI da fake news. Você tem um monte de coisa e parece realmente que alguma coisa gira em torno dos filhos do presidente. Não é o meu papel fazer isso, de ficar acusando ou não, mas é evidente que tem alguma proximidade com pelo menos 2 dos filhos do presidente. Estou falando do Carlos e estou falando do Eduardo. Agora, partindo para o vídeo do Jair Bolsonaro, primeiro de tudo é que é ridículo o presidente da República gastar uma parte da live dele para responder um comediante, para responder um xingamento de um comediante. É ridículo, mostra o quanto está valendo o tempo do Jair Bolsonaro, na verdade, mostra como ele está trabalhando. É assim que o presidente trabalha, a ponto de fazer uma live que é para falar sobre as coisas, que é para mostrar a proximidade do presidente da República com a população, com o público, né? Ele é tão acessível, ele é tão atencioso que ele faz uma live toda semana. E aí ele gasta um tempo dessa live para responder um humorista. É desnecessário, para dizer o mínimo. Mas aí ele diz o seguinte, ele afirma nessa live que ele nunca pediu a cabeça de ninguém. Ou seja, ele não pediu, mas ele pode ter pedido para alguém pedir. Ele pode ter ligado para alguém ligar, ele pode ter pedido, ou os filhos dele, ou alguém muito próximo dele, para falar com o tio Silvio Santos e pedir para fazer alguma coisa. Ou seja, ele tá tirando dele da reta. Eu nunca pedi, o que é curioso o Bolsonaro fazer isso, né? Me parece ser bem pensado. Eu não fiz nada. Agora, se alguém próximo de mim fez, não é disso que eu tô falando. Fica aqui no ar essa minha dúvida, inclusive. E um outro ponto que eu acho interessante é o Bolsonaro se sentir extremamente surpreendido e ofendido com alguém que usa a palavra FDP. Se eu tivesse num futuro que eu tivesse a possibilidade e a tecnologia suficiente para fazer um corte no meu vídeo, pudesse colocar um flashback de todos os momentos em que o presidente da República já falou palavrão, inclusive numa reunião ministerial, eu faria. E outra, me chama de FDP aí. Então eu lamento. Filho da puta, vagabundo, foda-se, fudido, cacete, putaria, fuder.
Coitada da minha mãe, tá viva, 93 anos de idade, e leu um negócio desse aqui, né? Filha de mãe agora. É pra puta que eu pariu, porra. Bosta, estrume, bosta, puta, bosta. Hemorroida, filho da puta, bosta, puta. Eu teria um corte agora e apareceria todos os momentos que o Jair Bolsonaro falou um palavrão. Mas nós não temos essas cenas, né, do presidente da República falando palavrão, e também nós não vivemos num momento onde a tecnologia é capaz de fazer um corte seco e mostrar o presidente da República falando palavrão. Coisas, inclusive, muito piores do que uma sigla FDP. Então, o Bolsonaro dizer que é lamentável, coitada da minha mãe que está viva com 93 anos de idade, ver um negócio desse aqui, eu imagino a tua mãe, Bolsonaro, com 93 anos, vendo você trabalhar numa reunião falando os absurdos que você fala. Isso sim é que eu acho que ela deve ficar espantada. Se é que ela já não ficou espantada lá naquele tempo que você dizia que tinha que ter morrido uns 30 mil ou mais. Se aquilo não surpreendeu ela, eu imagino que um FDP de um comediante numa resposta de um comentário no Instagram não é o que vai magoar ela, não é o que vai surpreender ela. Eu acho que ela já deve estar acostumada. A tua família parece ser uma família que fala e faz coisa muito pior do que uma sigla de FDP numa resposta de comentário do Instagram. Mas eu não sei, eu posso estar errado também, né? Às vezes a mãe do Bolsonaro nem sabe que ele fala essas coisas, às vezes a mãe do Bolsonaro nem sabe que os filhos do presidente falam coisa muito pior lá no Twitter. Talvez é um trabalho que a gente tem que fazer, né? Apresentar para a mãe do Bolsonaro o que o Bolsonaro fala, o que os netos dela também falam nas redes sociais. Mas eu não sei, eu quero saber a tua opinião, obviamente, deixa aqui nos comentários. Uma live inteira de um presidente da República que eu só consigo fazer um vídeo desse trecho. Porque é isso, é o ridículo do ridículo do ridículo. E aí você espreme e sai esses minutos da live do Jair Bolsonaro. Se inscreve aqui se você ainda não for inscrito ou inscrita, ativa o sininho, compartilha. Eu deixo aqui na descrição link para as minhas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Twitter. Também eu vou deixar aqui link para o Apoia-se ou para você se tornar membro se você quiser e puder. Tem um link ou um botão ali azulzinho escrito Seja Membro. Obrigado